Olá, sejam bem-vindos, eu sou Leonardo e hoje a gente vai falar mais um pouco sobre equações do segundo grau. Hoje o que eu trago para vocês é uma fórmula de resolução, das equações do segundo grau, ou seja, uma maneira de você pegar esses coeficientes que são dados na equação do segundo grau, o A, B e o C, lembrando que o A não é zero, e resolver a sua equação do segundo grau. A gente viu em vídeos anteriores que você pode fazer isso simplesmente percebendo se é um trinômio quadrado perfeito ou se dá para completar o quadrado, mas às vezes isso não é fácil. E aí aqui eu ofereço então uma maneira de você resolver isso de uma forma mais mecanizada, assim, mais simples, digamos. Então tá aqui, você tem uma equação do segundo grau com formato que você já conhece, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, lembrando que esse a não é zero, tá? E aí eu vou definir duas coisas aqui. Primeiro eu vou dizer para você, existe um cara que eu vou chamar de delta, que o valor dele é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, onde b é esse b aqui, o a é esse a aqui e o c é esse aqui. Esse cara aqui, o teu delta, é chamado de discriminante da tua equação do segundo grau, tá? Lembrando que esse cara aqui não é zero. Vou colocar aqui para você não esquecer, tá? Então você tem o delta, que é chamado de discriminante. Para que serve esse delta chamado discriminante? As suas soluções, as suas raízes da equação do segundo grau, elas vão ter esse formato, menos b, onde o b de novo é esse cara, mais ou menos raiz do delta que você acabou de calcular, sobre 2 vezes o valor de a, que é esse cara, e aqui fica evidente também porque que o a não pode ser zero, porque se ele fosse zero não teria x, porque aqui seria uma divisão por zero. Então eu tenho dois valores, isso aqui é uma maneira econômica de escrever, esse mais ou menos. Uma raiz vai ser usando mais, menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes o a, e a outra raiz vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então a gente tem duas soluções, elas podem ser iguais, como a gente já viu em alguns casos, e podem ser diferentes, tá? O que vai acontecer? Eu tenho ali dois exemplos em que a gente vai aplicar exatamente essa fórmula aqui, tá? E aí, antes de mais nada, no primeiro exemplo, a gente vai dizer quem é A, quem é B e quem é C. Lembrando aqui que o A, como não tem nenhum número aqui, é 1. Então aqui para o seu A você tem 1. Para o B você tem menos 5, lembrando que o sinal vem junto. E lá 6. Então vamos calcular o delta. Eu disse aqui que delta é b ao quadrado menos 4ac, então vamos calcular ele. Delta b, lembrando que o b é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o teu a, que é 1, vezes o teu c, que é 6. Então delta vai ser 25, menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então o teu delta vai ser igual a 1. Então achei o delta, vale 1. Agora eu vou botar aqui, tem dois valores possíveis para x. X então vai ser menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos a raiz do teu delta, que é 1. Vou completar aqui. 2 vezes o a, que no teu caso é 1. Então você tem dois possíveis valores para x. Quem vai ser o teu x1? Menos b mais raiz de delta. Então, menos b, a gente já viu aqui, 5, mais raiz de 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então, o teu x1, 6 sobre 2, 3. E o teu x2, 5, menos 1 sobre 2. Então, o teu x2, 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Então aqui, dois valores. Lembrando, conjunto solução, quem vai ser? 2 e 3. Então você tem aí dois valores possíveis para o x, ou x é 2 ou x é 3. Isso satisfaz essa equação. Eu recomendo que você coloque 2 e 3 e verifique que realmente isso aqui dá zero, tá? Bom, e nesse segundo exemplo, o A é 2, o B é 1 e o C menos 1. Então, de novo, vamos calcular o nosso discriminante. Quem é o delta?
nesse caso, b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 1. Então, delta 1 menos 4 vezes 2, 8, vezes menos 1, menos 8, com esse menos, mais 8. Então, teu delta resultou em 9. Então, agora, de novo, você tem aqui os dois valores de x que são representados por menos b, menos 1, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2 vezes o a, que é 2. Muitos alunos erram aqui, porque eles ficam acostumados em colocar o a como sendo 1 e aí colocam 2 aqui, toma cuidado, tá? Então, para quem está começando, eu recomendo que faça isso, para não se confundir, escreve quem é o a, quem é o b, quem é o c. Então, você vai ter aqui, para x1, menos 1, mais 3, que é a raiz de 9, sobre 4. Né? Então, para o teu x1, você teria 3 menos 1, 2 quartos, que simplificado vai te dar 1 meio, certo? E para o teu x2, você vai ter menos 1, menos 3, sobre 4. E aí você tem aqui x2 como sendo menos 4 sobre 4, menos 1. Tá? Então, você tem aqui os dois valores de x que satisfazem teu conjunto universo. Seu conjunto de solução, desculpa, vai ser menos 1 e meio. Menos 1 e meio. Tá? Então, de novo, duas soluções possíveis. De novo, eu recomendo que você substitua esses valores aqui e verifique, né, se a solução está correta. É isso. Essa foi a fórmula que resolve, né, as equações do segundo grau como um todo, tanto as completas quanto as incompletas, resolve todas elas. Tá? É um método que, assim, é muito utilizado, então vale a pena você saber utilizar ele bem, porque ele resolve todas as equações do segundo grau. Eu fico por aqui, curtam nossos vídeos, né? Acompanhem o nosso canal se inscrevendo e até mais.